Quem não está percebendo, quem não ouviu falar ou falou a alguém que os dias estão passando rápidos, se consome muito rapidamente um dia, uma semana, um mês, um ano, e toda esta correria que é nítido, estamos percebendo, nos faz ansiosos. O mundo está ansioso, as pessoas à nossa volta, e nós também estamos inseridos nesta sociedade ansiosa, nos pegamos com frequência ansiosos. Em muitas situações, somos iguais aos homens do mundo, que não tem Deus, que não tem uma orientação. E nós, que sabemos o que está acontecendo, porque a palavra já vem nos alertando há muito tempo, os pregadores já estão anunciando que os dias são chegados, que os dias são graves. Nós que sabemos, precisamos nos posicionar diferente do homem que não tem o conhecimento, diferente daquele que não tem uma igreja, diferente daquele que não é povo de Deus. E como fazer isso, irmãos? Como nós nos posicionaremos de uma forma diferenciada? Somente Jesus Cristo. Só Ele pode nos dar o entendimento das coisas. Só Ele pode nos trazer paz ao coração. Porque nós não vamos modificar as coisas. Não podem ser modificadas. Porque quando estamos ansiosos, nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. Nós queremos mudá-las para que tomem um rumo diferente do que está sendo posto e do que está acontecendo, para que sejamos de alguma forma bem-sucedidos, como se nós fôssemos donos do destino. E tem uma palavra que nos esclarece sobre isso. Vamos abrir a nossa escritura no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. O livro diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito de Deus debaixo do céu. Olha só, irmãos, tudo tem um tempo determinado. Um tempo. Quem faz o tempo? Quem é o Senhor do tempo? O nosso Deus. Antes do mundo ser mundo, antes de nós estarmos aqui vivendo a nossa experiência, Deus já tinha determinado todas as coisas, toda a trajetória deste mundo, toda a trajetória desta humanidade. E nós somos o povo de Deus e estamos inseridos nesta humanidade. Ele tem propósitos e um tempo determinado para a humanidade, para o povo de Deus, para as sociedades, a sociedade que nós estamos inseridos, e também tem propósitos e um tempo determinado para cada um de nós. Individualmente, nós teremos que viver a nossa prova. E o que nós tivermos que passar, ninguém vai passar por nós. Só Deus escreve as coisas. Só Ele pode modificar. Só Ele pode alterar. Todo o meu esforço para modificar a minha vida, as minhas coisas, seria em vão. Então não adianta eu estar ansioso e querer fazer as coisas. Eu tenho que ir àquele que determinou, que prescreveu e que só Ele pode mudar. Eu indo a este Senhor, sim, as coisas podem me tornar favoráveis.
Porque diz a palavra: eu não te desampararei. Estando em Deus, irmãos, em Cristo, a nossa vida pode e vai se modificar. Sim, nós precisamos ter esta certeza. Jesus é o diferencial, só Ele pode nos ajudar. Irmãos, alguém poderia dizer, existem remédios bons para a ansiedade, para as angústias, bons médicos, existem paliativos, mas só Deus, só Jesus Cristo pode nos ajudar. É hora da igreja buscar este remédio que está em Cristo. É hora da igreja anunciar este remédio, falar para os outros: nós temos um remédio, nós temos uma cura, nós temos soluções, irmãos. Chama-se Jesus Cristo. Que alegria! Iniciemos a semana alegres porque nós temos a Jesus, porque nós temos uma palavra que orienta sobre todos os aspectos da vida. Se estamos mendigando neste momento, se somos miseráveis e estamos no chão, é porque nós estamos resistindo à palavra do Senhor, atrelados ao nosso atraso, à falta de perdão. Nós precisamos perdoar os nossos irmãos. Nós não podemos cobiçar as coisas dos nossos irmãos, nem coisas, nem pessoas deles. A palavra traz muitos ensinamentos para nós. Nós precisamos de nos preocupar, sim, com isso, com os preceitos do Senhor, em amar o nosso próximo, em andar com Jesus. E o restante tudo, eu vou ficar alheio, eu não preciso me preocupar, eu não preciso estar ansioso sobre todas estas coisas. Não, não precisa, se tivermos com Jesus Cristo. Graças a Deus, Ele está sendo dado a cada um de nós, no nosso coração. Sejamos gratos por isso. Vamos dar vivas ao Senhor, porque Ele nos concedeu essa palavra de vida eterna. Amém, irmãos? Que Ele nos abençoe e abençoe o nosso irmão, o pastor José, que vai proferir a palavra da noite. Dando sequência à palavra ministrada, eu gostaria que a igreja acompanhasse-me na leitura do capítulo 3 da carta de Paulo aos Filipenses. Abra sua escritura. Os que nos acompanham em outras cidades, por favor, abram a sua escritura na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, logo depois de Efésios, no capítulo 3. O apóstolo, ele diz que resta a nós nos regozijarmos no Senhor. Nós vivemos, como disse o pastor na sua exortação, dias bastante difíceis e incertos. E pelo que nós vemos, há uma corrida em busca de satisfazer as necessidades das pessoas. Não só as necessidades materiais, mas também os anseios. E nós vemos que o mundo está ficando enlouquecido, porque não se consegue encontrar o que satisfaça o desejo de cada um. Mas nós não devemos pensar como pensam as pessoas do mundo, como pensam as pessoas comuns. Nós temos um outro ponto de vista. Se nós ainda não estamos convertidos ao Senhor, convém que a gente faça uma reflexão profunda sobre a vida, sobre as coisas que nós estamos passando.
porque se o Senhor veio até a nossa casa com provas, com dificuldades, com sofrimentos, Ele quer nos falar. Nós temos que aproveitar esta oportunidade para ouvir o Senhor. Nós não podemos pedir ao Senhor que resolva as questões relacionadas com as nossas tribulações, para depois nós tomarmos uma decisão. Olha, o Senhor está te chamando. Você precisa encontrar um outro caminho. O apóstolo Paulo, ele fala que é necessário nascer uma nova criatura. Tem gente que não percebe que Deus está dizendo, olha, não dá para você continuar mais no caminho que você está. A gente vem na igreja e precisa receber esse fermento novo, para não continuar vivendo cercado de um fermento velho, azedo, ou seja, as nossas antigas concepções. A maneira como nós vemos a vida, como nós vivemos a vida, como nós concebemos a justiça, o que é certo, o que é errado, como nós vemos a igreja. Ao entrarmos na casa do Senhor, nós temos que deixar que o Senhor renove todos esses conceitos, sem os quais nós vamos continuar indo no caminho da desgraça. Os tempos são chegados. Se nós já nos convertemos, se nós somos o povo de Deus, se nós temos essa convicção, nós precisamos olhar tudo o que está se passando por um outro ponto de vista. A nossa alegria e esperança não pode estar nas coisas que estão lá fora. Nós temos que ter esperança em Deus. E segundo o apóstolo Paulo, ele opera em nós. É o poder de Deus que opera a vida em nós, o querer, o efetuar. Tudo é segundo a vontade de Deus. É uma vida diferente. Porque lá fora nós temos que chegar em casa, amanhã cedo, levantar e começar a pensar quais providências nós temos que tomar para preservar o futuro da nossa vida, pagar contas, compromissos, quem nós precisamos procurar para resolver os problemas nossos. Nós vamos na igreja, mas quando nós saímos ali pela porta fora, a igreja fica aqui. A gente não leva a igreja junto de nós. Parece que nós temos uma vida dupla. Servimos ao mundo lá fora e aqui dentro pretendemos servir ao Senhor. O povo de Deus não pode viver dessa maneira. Nós somos separados para constituir uma nova geração de gente. E esta nova geração está destinada para estar à frente do novo mundo que haverá de nascer. O apóstolo, na introdução do capítulo 3 da sua carta a Filipenses, ele diz: o nosso regozijo, a nossa alegria precisa estar no Senhor. Mesmo que eu não tenha nada para comer amanhã, mesmo que a enfermidade venha bater a minha porta, as dificuldades, as tragédias, seja o que for, o meu alvo é Cristo. Eu tenho que estar sempre esperando que Ele vai fazer por mim aquilo que eu desejo, que Ele vai atender os meus anseios, os meus medos serão tirados da minha vida por causa de Cristo, da sua ação benfazeja. Não existe outro caminho, irmãos, a não ser o caminho do Senhor. Os demais, todos eles, todas essas coisas, tudo será consumido. Ele dizia aqui na sua carta aos irmãos que não se aborrecia de escrever
as mesmas coisas. E a gente vem aqui à frente anunciar coisas que vocês já ouviram falar. Embora cada dia tenha o seu espírito, a gente recebe do Espírito uma mensagem que acontece no silêncio da nossa alma e que depois se traduz por novos pensamentos. Então, cada dia, nós vivemos um espírito, mesmo que nós estejamos falando as mesmas coisas. O apóstolo diz assim: eu escrevo a vocês as mesmas coisas, mas por uma razão simples, por segurança vossa. Por que segurança? Porque nós esquecemos todas as coisas que são ditas na igreja. Entra num ouvido, sai no outro, irmãos. Nós não retemos a palavra no nosso coração. Existem aqueles que já conseguiram amadurecer a sua fé e eles retêm a palavra. Não só retêm a palavra, mas têm o cuidado de, durante a semana, examinar a lição que foi pregada na igreja. Porque lá na intimidade do seu lar, no momento da sua oração, o Espírito Santo vai continuar revelando a ele as coisas que ele precisa saber, que não são as mesmas que os outros irmãos precisam. O Espírito Santo trata cada um de nós como uma das criaturas de Deus. Mas existem irmãos que não retêm a palavra e que não têm o cuidado de olhar a Escritura quando está em casa. Esses irmãos precisam ouvir as mesmas coisas, muitas vezes, como diz o apóstolo Paulo, que é para a segurança deles, para eles não se esquecerem de maneira alguma daquilo que vai tirá-los da morte para a vida. Amém? A partir do versículo 2, o apóstolo faz aqui uma abordagem acerca daqueles maus obreiros. Vocês sabem que Paulo foi enviado por Jesus para fundar as comunidades cristãs em terras gentílicas, em países fora do Estado de Israel. E tinha alguns cristãos que eram judeus que não havia ainda se livrado das concepções do judaísmo e que iam nas comunidades aonde Paulo estava ensinando o evangelho da salvação e queria que os cristãos, que eram gentios, fizessem a circuncisão, que era um ritual que os judeus faziam para simbolizar a ligação do homem com Deus. O apóstolo aqui no versículo 2, ele chama esses cristãos judeus de maus obreiros. Ele dizia aos filipenses: guardai-vos da circuncisão. Este laço entre o homem e Deus havia sido estabelecido na antiguidade entre Deus e o pai Abraão. Os judeus davam um valor muito grande a isso, que era o ato de cortar a pele do pênis, né? O prepúcio do homem, para estabelecer um laço físico com Deus. Acontece que Paulo, ele ensinava um outro tipo de laço com Deus, que não acontecia fora de nós, mas que acontecia dentro de nós, lá dentro do nosso coração. Esse era o evangelho da salvação que Paulo anunciava, era o evangelho de Jesus. Aquele que nele cresce estabeleceria um laço indestrutível com Deus, por meio do qual ele receberia todas as bênçãos vindas do nosso Pai e Criador. Ele diz assim no versículo 3: a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito. Nós somos a verdadeira circuncisão, nós que trabalhamos pelo evangelho do reino, nós que vamos visitar o enfermo, nós que vamos na casa daqueles que estão atormentados, nós que vamos anunciar boas novas,
Vamos falar deste evangelho que salva sem cobrar nada de ninguém, porque recebemos gratuitamente de Deus esta dádiva. Como é que nós vamos cobrar por uma coisa que de graça nos foi dado? Isso é servir a Deus em espírito e verdade. Nós nos glorificamos, nós nos alegramos, nós nos regozijamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. O que quer dizer não confiar na carne? Não confiar no mundo. O mundo é uma ilusão e a ilusão está acabando. O mundo é conforto material. O mundo é dinheiro, é recurso material, é gozo, é prazer da carne. Uma humanidade, ela não pode se sustentar em cima de um alicerce tão frágil, tanto que eles não sabem mais o que fazer, com os transtornos que estão se instalando no mundo, porque a esse mundo falta o amor. Não confiemos no mundo. No versículo 4, a palavra diz que o apóstolo poderia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, porque fui circuncidado ao 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus. Segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, por uma justiça que havia na lei, irrepreensível. Esse apóstolo Paulo, ele era um fariseu extremamente zeloso de todas as coisas e perseguia a igreja nascente porque ele pensava que a mensagem renovadora de Cristo havia vindo prejudicar os ensinamentos de Moisés e tudo que o grande profeta havia estabelecido. Eu gostaria que os irmãos se atentassem para o poder que tem as coisas velhas. Porque nós temos uma situação posta hoje, aqui no mundo, aonde as religiões são coisas velhas. Nós não estamos dizendo que eles não zelam das coisas do Senhor, como Paulo zelava, mas perseguia Cristo. O apóstolo, em outra carta, ele diz: eles têm zelo, mas eles não têm entendimento. Por isso perseguiam a igreja. Jesus precisava de um homem obstinado para cumprir a tarefa de levar a mensagem aos gentios. Ele precisava de um homem que tivesse um profundo entendimento acerca do Velho Testamento, de alguém que tivesse sido formado nas escolas rabínicas. Escolheu Paulo, o perseguidor da igreja, para converter o apóstolo num homem verdadeiramente livre das peias religiosas. E ele diz assim: eu poderia até apelar para esta glória da carne, porque eu fui fariseu e circuncidado. Se é que isso tem valor, eu poderia apelar para esta glória. Mas veja o que ele diz aqui: mas o que para mim era ganho, eu reputei como perda por causa de Cristo. Na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas. E hoje eu as considero como uma escória, como um lixo, para que possa ganhar a Cristo. Irmãos, preste bem atenção. Você está conhecendo uma mensagem que vai transformar a sua vida. Não é possível que você, estando na igreja de Cristo, continue sendo a mesma pessoa que você era antes.
Se você veio na igreja de Cristo e continua sendo a mesma pessoa que você era antes, você não conheceu Cristo ainda. Porque com Cristo nós consideramos tudo o que havia antes como uma escória, como um lixo, irmãos, inclusive a nossa vida. O apóstolo diz: eu perdi todas as coisas. O título de fariseus, seus amigos, a glória que ele tinha no meio dos mestres. Eles acharam que Paulo tinha ficado louco. E quantas vezes ele foi açoitado por causa deste evangelho da salvação? Quantas vezes ele foi apedrejado, irmãos? Nós precisamos estar atentos para nós não sermos enganados pelo espírito desse mundo. O poder que ele tem é muito grande. O poder de ilusão que o espírito do mundo tem é muito grande. Infelizmente, ele se enfronhou na igreja. Está entranhado dentro da igreja do Senhor. Cristo é um conhecimento excelente, é uma liberdade excelente. Cristo não é vida terrena, Cristo é vida espiritual. Cristo não é sofrimento, Cristo é felicidade. Escravidão, não. Mas liberdade definitiva. Aonde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade, ele ensinou. Precisamos abrir mão das coisas velhas, irmãos, para a gente não continuar bebendo vinho azedo. Deixemos as concepções antigas de lado. Olha, a gente respeita todas as religiões, igrejas, seitas, crenças, nós respeitamos. Eles fazem o seu papel. Não temos nada contra. Mas nós somos o povo de Deus. Ou não somos? Nós somos o povo do Deus vivo. Nós não precisamos de uma igreja para congregar. Se nos fosse tomado a igreja e os irmãos se dispersassem, aquele que é povo de Deus, ele sabe qual é o caminho. Porque ele é o templo do Deus vivo. Jesus disse: eu e meu Pai viremos para morar no coração dessas ovelhas. Eu tenho que assumir essa cidadania, irmãos. Nós respeitamos que façam como eles quiserem, mas nós somos um povo diferente, uma geração diferente, que abriu mão de todas as coisas velhas, como Paulo abriu da circuncisão, como ele abriu mão dos seus amigos, das pessoas que ele conhecia, para servir a Cristo e receber dele o conhecimento excelente, as revelações que ele recebeu. Você quer receber novidade na sua vida? Você quer receber revelação na sua vida? Você quer acabar de vez com os problemas que estão atormentando sua vida? Se converte ao Senhor. Se você não fizer isso, tudo vai continuar como está. Você só está na igreja, mas a igreja não está em você. Você fala de um Espírito Santo que não habita em você. Por isso que a sua vida é uma confusão. Se você não se converter ao Senhor, tudo vai continuar como está, ou piorar, devido à tempestade que vem sobre o mundo, irmãos. A decisão que temos que tomar é muito séria. E ela implica numa profunda transformação. Eu não sei quem você é. Não sei o que você está fazendo da sua vida. Não sei se você tem títulos, se você tem dinheiro, não sei. Se você é pobre, miserável, branco, negro, amarelo, rico, pobre, feio. Se você tem trauma, se você não tem. Não sei. Mas o Senhor sabe. O que o Senhor quer? Que você aceite o seu Filho amado, Jesus. Para quê? Para vir na igreja enfeitar banco? Não, não é para isso não, meu irmão. É para fazer parte de uma nova geração de pessoas. De pessoas que vão estar sob o influxo do Espírito Santo. Para mudar a vida, para mudar corações, para confortar quem estiver desesperado e sofrendo. Vai ter muito desespero. Vai ter muito suicídio. Já está tendo muito suicídio, eles não contam. A imprensa tem um pacto com as autoridades de não revelar o número de suicídios que acontece numa cidade.
é muito grande. Pior, está atingindo os jovens, porque os jovens estão vazios, as suas vidas estão vazias de sentido, irmãos. E nós podemos ajudar. Você vai ficar sentado fazendo o quê na tua casa? Vendo televisão? Fazendo o quê? Ocupado com o quê? Irmãos, é a transformação desta humanidade. Antes de parir o novo mundo, antes de nascer a criança nova, a nova Jerusalém, a nova civilização, vai haver muitas dores. Vão haver muitas dores. Angústias, incertezas. Nós podemos ajudar. Eu preciso dizer ao Senhor: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Não sei o que está acontecendo lá em casa. Não sei o que está acontecendo com meus filhos. Não sei. Não sei o que está dentro do coração de ninguém. Mas o Senhor sabe. O que vai ser da minha casa? Não sei. O Senhor sabe. Eu tenho certeza que o Senhor é bom. Eu tenho essa certeza. Não preciso ficar preocupado. O Senhor vai me castigar. Não fico preocupado com isso. O Senhor é bom. Mas eu não posso viver no pecado. Eu não posso virar as costas para o Senhor. Eu não posso deixar de lado a obra que o Senhor quer que eu faça. Eu sou povo de Deus ou não sou povo de Deus? Se eu sou povo de Deus, Senhor, eis-me aqui. O que o Senhor quer que eu faça? Estou à sua disposição. Paulo disse isso para Jesus. Quando Jesus apareceu em formato de uma luz mais forte que o sol para ele ao meio-dia, que o cegou, o apóstolo perguntou: quem és tu? Ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Paulo poderia ter feito uma discussão com Jesus sobre a doutrina do Velho Testamento. Ele só fez uma pergunta. Ele disse: o que queres que eu faça? É assim que a gente tem que se posicionar. Senhor, o que queres que eu faça? Lá em casa está uma confusão, eu vou servir a Deus primeiro. O Senhor vai arrumar a confusão da minha vida lá. A enfermidade está em casa, a tragédia. Primeiro eu vou servir o Senhor, depois Ele vai resolver o problema da minha casa. Eu não posso dizer ao Senhor: Senhor, o Senhor resolve o problema lá em casa. Aí depois eu vou me converter se o Senhor resolver. Tadinho, coitado. Vai ficar lá com a sua desgraça, com a sua doença. Ele não vai mexer uma palha. Sabe por quê? Para ele a vida e a morte é nada. Para Deus o tempo é nada. O tempo para ele não significa nada. Passa 10, 20, 30, 40, 50, 100 anos. Uma vida, 2 vidas, 10 vidas, ele não se importa. Se você precisar passar essas experiências sofrendo, você vai passar onde você estiver. Se ele quiser lançar você na morte e deixar você lá 10 anos, 20 anos, você vai ficar lá. No inferno, você vai ficar lá quanto tempo for preciso. Ele é o Senhor. Agora você quer o quê? Chega para ele e diz: o que queres que eu faça, Senhor? Entre para essa geração abençoada, para este povo eleito, que vem sendo trabalhado, preparado por Deus ao longo da história desta humanidade. Venha fazer parte desta geração. E deixe o Senhor cuidar da tua vida. Ele vai cuidar da tua vida, com toda certeza. Na verdade, versículo 8: tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual eu sofri essas perdas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo, e eu seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, das coisas velhas, mas a justiça que vem pela fé em Cristo, a saber, aquela que vem de Deus por meio da fé, de maneira que eu possa conhecê-lo, e possa conhecer também a virtude da sua ressurreição, e comunicar a ele as aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Então, como é que é ser como a Cristo? Aquele que morreu e viveu. Eis que morremos como homens velhos que somos e nascemos por meio de Cristo como uma nova criatura.
para vivermos em esperança da nossa ressurreição. E é bom que a gente não tenha confiança, irmãos, de achar que a gente já está salvo. Não estamos salvos, não. Nós temos esperança dessa salvação. Porque se a gente tiver certeza, nós vamos sentar e ficar esperando, né? Bom, já estou salvo mesmo, tranquilo. Paulo diz assim, versículo 11, para ver se de alguma maneira eu posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Eu quero aqui alertar os irmãos, ele não está falando de pessoas mortas. Ele está falando aqui de pessoas mortas vivas. Aí fora está cheio de gente morta andando na rua. Ele fala da vida espiritual, da vida que Cristo comunica à pessoa que não morrerá mais. Vai morrer o corpo, a alma se liberta e entra na eternidade. Amém? Preste atenção. O apóstolo Paulo não está falando aí de ressurreição dentre os mortos, mas dentre os mortos vivos. Eu não quero ser morto-vivo. Não quero estar vivo aqui nesse mundo e morto para Deus. Eu quero estar vivo aqui nesse mundo e vivo para Deus. E esta vida só Jesus Cristo pode te dar. E o apóstolo diz assim, não que eu pense que já tenha alcançado essa ressurreição ou que eu seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado a Jesus, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu avanço para aquelas que estão adiante de mim. Amém? Eu esqueço o que ficou para trás. Mágoas, ressentimentos, velhas crenças, velhos fundamentos. Isso tudo ficou para trás. Eu olho para frente. Eu olho para Cristo Jesus. Olha aqui, prossigo para o alvo, versículo 14, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É meu alvo. Eu deixo para trás o que aconteceu. Não estou pensando que eu estou salvo, mas eu vivo dessa esperança. Essa esperança é que move a vida. Não é a certeza, mas é a esperança que move a nossa vida. Esperemos firmemente em Deus, sabendo que as suas promessas, elas se cumprirão. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, Deus falará com você. Mas naquilo a que já chegamos, de entender a palavra de Deus, andemos de acordo com a mesma regra e sintamos um mesmo sentimento. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Ele está falando dentro da igreja, tem gente que é inimigo da cruz de Jesus. Os irmãos perceberam? Ele está dizendo que dentro da igreja existem pessoas que são inimigas da cruz de Cristo. O que é o inimigo de Cristo que está dentro da igreja? Olha o que ele diz aí, preste atenção para você não ser enrolado por essa gente. Ele diz assim, o fim dessas pessoas é a perdição. O Deus delas é o ventre. A glória delas, para a confusão deles, é só as coisas terrenas. Eles só pensam nas coisas do mundo. Gente que está dentro da igreja só pensa nas coisas terrenas, querem ser bem-sucedidos profissionalmente, quer ganhar dinheiro com a ajuda de Deus, quer arrumar marido com a ajuda de Deus, quer arrumar esposa com a ajuda de Deus, quer ter uma belíssima casa com a ajuda de Deus, um automóvel do ano com a ajuda de Deus, querem viajar com a ajuda de Deus, conhecer países com a ajuda de Deus, só pensam nas coisas desse mundo, são do mundo, se enfiaram na igreja, mas são do mundo.
Paulo diz: eu estou chorando por eles, porque eles são inimigos da cruz. Significa o quê? Que eles não sabem abrir mão dos seus interesses pela felicidade das outras pessoas. Não tem coragem, irmãos, de renunciar à própria felicidade para a felicidade do outro. A gente vê mulher que não renuncia à sua felicidade pela felicidade do marido, dos filhos. Tem mulheres que deixam as suas casas para se enfiar nas aventuras do mundo, para atender o quê? Os desejos da sua carne, do seu corpo. Assim fazem maridos que abandonam as suas famílias até problemáticas, para poder se enfiar numa aventura. E é bom que nas famílias hajam problemas. Se a nossa família fosse aquele mar de rosas, possivelmente o diabo já tinha entrado lá dentro. Os problemas familiares, as dificuldades no relacionamento, no sustento e todos os desafios da vida a dois, tudo isso faz parte do nosso credenciamento para a eternidade. Não viemos aqui para tirar férias. Tem gente que pensa que veio ao mundo passear. Não estamos aqui para isso não, irmãos. Não estamos aqui para ficar rico, para ganhar dinheiro, para se divertir. Não viemos aqui para isso. Nós viemos aqui para sermos credenciados, para ser conforme a imagem e a glória de Jesus Cristo. Amém? Quem não entender isso, é inimigo da cruz. Não compreendeu nada ainda, está muito longe de Deus, muito longe. Muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim deles é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é a confusão deles que só pensam nas coisas desse mundo. Mas a nossa cidade está nos céus, olha lá, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus, que transformará o nosso corpo abatido, sofrido, enfraquecido, para ser conforme o corpo glorioso de Cristo, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Eu quero ser transformado, não sei vocês. Eu quero mais ser transformado desse corpo enfraquecido, abatido, cansado, no corpo glorioso de Cristo, com todos os dons e todo o poder do corpo glorioso dele, para nós vivermos na eternidade e onde o Senhor quiser e desejar, porque a nossa vontade é servir para sempre o nosso Criador. Que Jesus nos guarde de todo o mal, e o Espírito Santo possa governar a nossa vida a partir de agora, para sempre. Amém. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz